Seu servo disse: o que vamos fazer? Ele disse: Senhor, abra os olhos dele. De repente seus olhos se abriram para os seres sobrenaturais. E o mesmo é verdade nessa guerra. A história nos diz que os egípcios estavam subindo para a fronteira do sul de Israel quando uma mão de repente saiu do céu. Então eles ficaram com muito medo e fugiram. E essa história foi contada pelos egípcios, que disseram que algo sobrenatural havia acontecido. Essas não são apenas histórias místicas de livros. Isso é realidade na vida de Israel. Teria sido isso que o Senhor tinha em mente quando disse ao povo judeu em Levítico 26, versículos 7 e 8? Perseguireis os vossos inimigos, que cairão à espada diante de vós. 5 de vós perseguirão 100, e 100 dos vossos perseguirão 10.000. Tal ocorrência deixaria pouca dúvida quanto a quem era o seu protetor. Desde 1948, Jerusalém, o centro da fé judaica e sagrada para o cristianismo e o islã, tem sido uma cidade dividida. Israel controlava a metade ocidental da cidade e a Jordânia retinha o controle da metade oriental, que era a cidade antiga. Em 5, 6 e 7 de junho, houve uma briga ferrenha à volta toda do flanco oriental da cidade antiga. Mas na manhã do dia 7 de junho, o terceiro dia da guerra, as armas dos jordanianos se calaram. O general Uzi Narquis, da Força de Defesa Israelense, liderava o ataque. Ele conta que no quarto dia, uma calma sinistra pairou sobre a cidade. No início, ele chegou a pensar que fosse uma armadilha, mas os batedores confirmaram que a cidade estava vazia. Os jordanianos tinham saído na noite anterior, deixando todo o equipamento, e os israelenses, sem sequer atirar, entraram na cidade. Tomaram o monte do templo e alcançaram o muro ocidental. Quando os soldados israelenses entraram na antiga cidade de Jerusalém, não conseguiram acreditar no que viam. Lá perante eles estava o Muro das Lamentações, a única parede restante do segundo antigo templo que tinha sobrevivido à história da castigada região. Em 1948, os árabes tinham lacrado a antiga cidade e os judeus foram impedidos de entrar nesse lugar, o lugar mais importante do mundo para esse povo. Ali eles podiam agradecer e orar para o Deus que havia cuidado deles por milhares de anos. Nem todos os soldados israelenses acreditavam nisso. Alguns tinham pouco ou nenhuma convicção religiosa. Mas mesmo os incrédulos perceberam que algo importante havia ocorrido. Havia um significado especial na conquista milagrosa desses grandes trechos de terra, a mesma terra que os antigos escritos prometeram aos descendentes de Abraão? E a profecia da Bíblia teria sido cumprida quando Israel tomou posse de Jerusalém? O aspecto mais importante da Guerra dos 6 Dias foi o fato de Jerusalém ter sido unificada. Jerusalém tinha sido arrasada 20 vezes, mas nunca tinha sido dividida até 1948. E muitos dos profetas falaram sobre a unificação de Jerusalém que aconteceu na Guerra dos 6 Dias. A importância da recuperação de boa parte da terra prometida na Guerra dos 6 Dias é a realização de antigas profecias da Bíblia. Os escritos contam que os judeus seriam espalhados pelo mundo em 3 ocasiões diferentes. Também previram que a cada vez os judeus voltariam para Jerusalém. 2 das 3 voltas foram em tempos bíblicos. A terceira ocasião é a mais significativa e começou com a retomada de Jerusalém na Guerra dos 6 Dias. Muitos estudiosos da Bíblia acreditam que a entrada em Jerusalém em 11 de junho marcou o início do final dos tempos na Terra. A profecia da Bíblia, final dos tempos, se refere ao período de desastres cataclísmicos naturais, fome e guerra que iriam preceder o fim do mundo. Esses eventos, então, levarão a um conflito final, a uma batalha pavorosa, o Armagedon. O presente retorno de Israel seria o começo da derradeira e última reunião dos judeus em Jerusalém? Seria mais um elo da grande cadeia de eventos que prepararam o caminho para o final dos tempos? Para muitos, a preocupação mais imediata é o efeito que o contínuo conflito no Oriente Médio está tendo nas nações do mundo, especialmente a Rússia. Eventos recentes indicam que o adormecido gigante da Guerra Fria foi acordado e está claramente disputando uma posição de autoridade hoje no Oriente Médio.
Quando a Guerra Fria terminou e o bloco soviético se fragmentou, não demorou muito para que a sua influência no Oriente Médio retrocedesse. Então, no início de 1990, a Rússia decidiu retomar sua tradicional posição no Oriente Médio, buscando uma política independente. Isso, às vezes, envolve apoiar regimes tidos pela América como perigosos. Ou seja, os aliados da Rússia na região se tornaram inimigos da América. Em anos recentes, as tentativas de se levar paz duradoura ao Oriente Médio têm continuado, mas sim do que não, elas desabam sob o peso do antigo conflito. Por outro lado, estudiosos da Bíblia argumentam que cada vez mais as antigas profecias relativas a Israel estão sendo cumpridas. Isso significa que a Bíblia nos dá um mapa confiável do que esperar a seguir nessa região? Desde a sua vitória milagrosa na Guerra dos 6 Dias, Israel tem mantido uma posição tenaz nessa antiga cidade na colina. De fato, grande parte das terras pelas quais Israel lutou durante o conflito permanece sob seu controle. Mas por quanto tempo? Hoje, o Estado de Israel vive sob uma nuvem de constante ameaça de destruição por parte de outro de seus vizinhos árabes, o Irã. Pode esse pequeno Estado e as outras nações do mundo esperar por mais um milagre?